Amanhã tem sessão plenária no Supremo. Os trabalhos começam já pela manhã. Quem vai estar aqui vai nos contar quais são os destaques da sessão dessa quarta-feira. É a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Como bem o William disse, amanhã os trabalhos começam já pela manhã, mas geralmente às quartas e quintas-feiras as sessões no Supremo, a gente sabe, são à tarde. Amanhã tem Jogo do Brasil, né? E vai ser pela manhã. Traz esses destaques pra gente. A ministra Carmen Lúcia agendou essa sessão extraordinária justamente em razão do jogo, começando amanhã às 9 da manhã, 7 processos elencados na pauta, mas alguns temas coincidentes. 3 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia questionam uma alteração feita no ano de 2000 na consolidação das leis do trabalho, na CLT, e que trata das comissões de conciliação e julgamento. A discussão aqui nessas 3 ações é saber se mantém a liminar que suspendeu os efeitos, que determina que antes do trabalhador ingressar com uma reclamação trabalhista, ele tem que buscar solver o conflito nessas comissões de conciliação prévia para tão somente depois ingressar em juízo. Uma das alegações aqui seria uma violação do acesso ao judiciário, já que a Constituição não condiciona um esgotamento de vias administrativas para o acesso ao Poder Judiciário. Então, para se saber se irá confirmar ou não a liminar que já foi concedida anteriormente, suspendendo essa determinação da lei, o julgamento pode ser retomado para decisão de mérito nessas 3 ações, como eu disse, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Mas já desde a semana passada está prometida a retomada de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discute o FUNPREF. Na verdade, o prazo do dia 28 de julho, que já se aproxima essa semana, para que magistrados e servidores públicos civis possam optar pela migração para o chamado FUNPREV, Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. O questionamento é um pedido de uma medida liminar para suspender esse prazo, para que os servidores tenham um prazo um pouco dilatado para decidir se há ou não essa opção. Nesse caso, o relator é o ministro Marco Aurélio, o julgamento já foi iniciado, relatório feito, sustentações orais colhidas e amanhã deve ser retomado com o voto do ministro Marco Aurélio e demais ministros. E um outro caso, havendo também um conflito entre 2 estados, Santa Catarina e Paraná, sobre a demarcação do limite territorial do mar entre esses 2 estados e tem a ver com a distribuição de royalties pela exploração do petróleo. Todos esses julgamentos agendados para a sessão plenária de amanhã, logo pela manhã às 9 horas, você acompanha no direto plenário. Muito bem. Obrigado pela presença aqui, Karina. Eu que agradeço. Você volta na quinta, né, Karina? Quinta-feira. Tá ótimo, obrigada.